esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando com a liturgia de hoje o primeiro domingo do tempo da Quaresma. Em todos os anos nós meditamos as tentações de Jesus no deserto. Antes de entrar propriamente nas tentações, eu gostaria que a gente observasse alguns pontos muito importantes que esse Evangelho deve nos orientar e conduzir. Então, primeiro, a ideia do número 40, dado à Quaresma. O número 40, na verdade, ele é símbolo de uma vida, de uma geração. 40 anos o povo caminhou no deserto para se purificar, para tirar de si a idolatria, para caminhar na presença de Deus. 40 dias e 40 noites choveu para purificar o mundo e a maldade. O número 40, ele é um número muito simbólico, porque retrata a purificação, a caminhada, a travessia de um lado para outro, mas também, conforme a cultura oriental, uma vida inteira. Ou seja,
temos uma vida inteira para nos converter, para caminhar junto a Deus. E por isso a quaresma consta de 40 dias, porque é o grande convite a alinharmos a nossa vida ao projeto de Deus. Um segundo ponto muito interessante é nós também tomarmos nota de que todo o primeiro domingo, nós lendo um dos evangelistas, a gente é conduzido para o deserto com Jesus. Narra-nos, na verdade, tanto Mateus quanto Marcos e esse ano Lucas, que Jesus, logo após o seu batismo, é conduzido para o deserto para então sofrer tentações. 40 dias ou uma vida toda. No entanto, a gente precisa perceber que o deserto tem algumas características muito importantes para a vida de fé. O deserto é o lugar do silêncio, assim como a quaresma. O silêncio precisa, na verdade, nos acompanhar, porque para nós ouvirmos as orientações do próprio Deus, guiados pelo Espírito, a gente precisa aprender a silenciar. Então, no deserto, não tem nada além do deserto. Você não tem nada para olhar, para se distrair, para se encantar. A única opção é olhar para si. Então, o silêncio, ele é acompanhado do exercício de conhecer-se, e de conhecer-se na solitude e não na solidão. Lá Jesus está sozinho, mas não é uma solidão que causa algum tipo de dor, mas é uma solitude, porque a solidão na presença de Deus, ela é solitude, porque ela gera vida, ela nos transforma, ela nos desatrofia, ela nos apresenta a nós mesmos num caminho de conversão e de liberdade. Então nós temos que entender que ir para o deserto com Jesus é aprendermos a viver uma solitude cheia de Deus, onde Ele vai nos ajudar a, sobretudo, dar passos no conhecimento de nós mesmos e, portanto, nas nossas tentações, que aqui são figuradas em Jesus, mais que a tentação de todo ser humano. Então, por primeiro, a gente precisa entender que precisamos pegar a areia do deserto, assumir quem nós somos e começar um trabalho de fato de caminhada, reconhecendo as nossas afeições desordenadas, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo aquilo que cada um de nós, no nosso íntimo, sabe que precisa mudar. Então, por isso, eu vejo que é uma caminhada muito fecunda, mediada pela presença de Deus, pelo silêncio e pelas nossas escolhas. Aí, antes de entrar no Evangelho, a gente precisa lembrar que a primeira leitura narrou que essa experiência de 40 anos, o povo de Deus também viveu. Narra, na verdade, a apresentação dos frutos da terra, mas começa lembrando, um dia, nós, filhos de Abraão, caminhamos, fomos para o Egito, fomos escravos, depois libertos, caminhamos por 40 anos. A caminhada do povo de Deus, ela foi uma caminhada de referência para a escolha, para a liberdade, porque vejam, muitas vezes é na sede, é na fome, é no desafio, é na luta que a gente vai mostrar se de fato cremos ou não em Deus. E o caminho do povo de Deus, que é o caminho de cada um de nós, porque somos também parte desse povo, é um caminho de luta, de desafio, para chegarmos à terra prometida. E na terra prometida, vivermos a partir da ótica do reino de Deus. Mas vejam, Jesus então, chegando no deserto, começa a ser tentado. Uma das coisas que a gente precisa tirar da nossa fantasia é que o diabo,
ou Satanás, é alguém que fica fora da gente, cutucando com o garfo, tem chifre, é feio, é vermelho. Isso é imaginário, tá, gente? O Satanás, o diabo, na verdade, ele está muito próximo de nós e muitas vezes dentro do coração humano. Porque veja, a gente tende a achar que ele está fora para se sentir confortável quando a gente peca e dizer assim, foi o diabo que me tentou. Mas não, o nosso pecado advém exatamente da nossa liberdade. Não é um ser de chifre e rabo que fica nos atentando, mas é a liberdade que nós recebemos que muitas vezes nos faz meter os pés pelas mãos, trocar o caminho, desviar do projeto de Deus. Então, primeiro, existe tentação fora de nós? Existe. Mas a pior dela está dentro, é a nossa consciência, é a liberdade, é a oportunidade que nós temos de escolher. Vejam, o primeiro homem e a primeira mulher nasceram puros, no entanto, receberam de Deus aquilo que é o maior e o mais perigoso atributo humano, que é a liberdade. E escolheram tudo errado. Escolheram tudo errado. A gente pode perguntar assim, mas por que eles pecaram? Porque na verdade nasceram livres. Por que a gente peca? Na verdade, porque também nascemos livres e podemos escolher tudo aquilo que a gente quiser. No entanto, a gente, caminhando na fé, vai começando a figurar o nosso coração ao próprio Deus. E aí, a gente percebe, na verdade, que as tentações que Jesus sofreu são tentações muito humanas, muito comuns. A primeira delas, o tentador, a consciência ou a liberdade de Jesus chega e diz assim: você está em jejum. O jejum é exatamente para a gente combater em nós os nossos desejos, sobretudo pelo prazer. Então você está com fome, transforma essa pedra em pão. Você pode fazer isso. Jesus toma a palavra de Deus. Se vocês observaram bem, todas as respostas que ele dá à liberdade são baseadas nas Escrituras, lá em Deuteronômio. E aí ele vai dizer assim: não é só de pão que vive o homem. Aqui a gente precisa notar que a grande tentação das três tentações é que Jesus faça milagres em benefício dele mesmo, que Jesus se apresente como Messias e acaba com todo o sofrimento que ele vai viver. Então veja, é essa a tentação: faz o milagre, mata a tua fome, você precisa comer. Isso dá prazer, lógico, né? Todo pecado não causa dor, causa prazer. E aí veja, o que acontece? Jesus então responde: não, eu não vou fazer um milagre em benefício próprio, porque não é só de prazer que vive o homem. Ou seja, o prazer, o poder, Jesus combate a partir da obediência à palavra de Deus. A segunda tentação é exatamente aquela tentação da riqueza, que muitas vezes cega as pessoas e elas passam uma vida inteira na idolatria do ter. O que o diabo ou a liberdade de Jesus propõe? Escuta, você pode ter todos os reinos, só que para isso você vai ter que se ajoelhar diante de mim. Quantas pessoas escutam essa proposta e se ajoelham diante da tentação e do tentador, e fazem da sua vida uma caminhada de prostração à riqueza, ao ter, ao dinheiro. E vejam, minha gente, é uma tentação um tanto quanto assustadora de imaginar. O mal diz a Jesus:
todos os reinos são meus. E Jesus, com muita tranquilidade, sabe que não é dele. Ele, na verdade, está junto à liberdade, mas tudo aquilo que é criado é de Deus. Ou seja, ele propõe a Jesus: eu te devolvo tudo, desde que você me reconheça, desde que você se proste diante de mim. E Jesus vai responder: adorar somente a Deus. Pega as escrituras e diz: só a Deus se deve servir. Então vejam, a tentação do ter e da riqueza, ela só vai ser combatida por quem vive esse sofrimento a partir da caridade. Se você se avalia como uma pessoa apegada, avarenta, que luta muito e se prostra ao ídolo dinheiro, faça muita caridade, porque a caridade liberta, a caridade cura, a caridade faz a gente entender que nada é nosso, mas que na verdade tudo é emprestado, e a gente ajuda o outro, partilha com a comunidade, ajuda os pobres, para crescer na compreensão de que a riqueza e o ter não pode ser maior do que Deus na nossa vida. A terceira tentação é a tentação do espetáculo, a tentação do show, a tentação da mídia. Hoje, a tentação das redes sociais, onde as pessoas só mostram aquilo que elas querem, mas na verdade não é aquilo que elas vivem. E elas até sofrem, porque não é aquilo que elas vivem. Faz recortes da vida para os outros verem. Mas vejam, aqui o mal convida Jesus a subir no alto do templo. Templo é o lugar da religião, não é? E fala assim para ele: pula daí, chama os anjos e faz um show para nós, faz um espetáculo, né? Mostra quem é você. E Jesus diz mais uma vez, tomando as escrituras: não tentarás o Senhor teu Deus. Pensem vocês que na verdade esse desejo do espetáculo, de ser reconhecido, de que todo mundo goste de você, de que eu preciso ser adorado, também passou pela cabeça de Jesus. Porque vejam, se ele fizesse isso ali, todos o reconheceriam, todos saberiam quem era ele, todos saberiam que ele era o Messias. Mas não, ele claramente, pela obediência, diz: não, eu não farei isso. E aí, curiosamente, o Evangelho termina dizendo assim: terminada toda a tentação, o diabo se afastou para retornar em tempo oportuno. Ele voltou várias vezes. Ele voltou quando quiseram fazer Jesus rei. Ele voltou quando Pedro falou para ele: não vai para a cruz não. E ele voltou na pior de todas as horas, quando Jesus, lá na cruz crucificado, ouviu: se você é Deus, desce daí, você não precisa ficar na cruz. E Jesus, obediente, se mantém em silêncio. Então vejam, ir para Jesus, ir com Jesus para o deserto, é a gente também olhar para as nossas tentações. Quais são elas? O que eu tenho feito das minhas escolhas? O que a minha liberdade tem feito de mim? Quais são as minhas atrofias de estimação, ou os meus pecados que eu guardo todos os anos e não me comprometo em mudar? Avalie então essa semana, aproveite para entrar em retiro, entrar em silêncio, ser permeado pelo Espírito e assumir quem você é, assumir o que você pode ser melhor, porque a quaresma é para isso, é um tempo de travessia, é um tempo de chegarmos a um novo lugar. Isso se entrarmos com certeza no ritmo da oração, da penitência, do jejum, da caridade, tudo para nos aprimorar nesse caminho rumo à Páscoa da salvação. Que Deus nos abençoe. Tomem nas mãos a areia e caminhemos
como aqueles que desejam ser de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.